Salve, salve, rapaziada, tamo junto. Estamos fazendo uma live extra aqui do Corinthians, sobre o Corinthians. Vamos esperar o pessoal aqui entrando na live. Uma live extra aí sobre o Coringão. A gente precisa falar algumas situações que tá acontecendo, tirando o campo e bola. XE7, salve, salve parceiro, tamo junto. Uma live extra aí, que a gente precisa conversar sobre o Corinthians. A gente precisa conversar sobre o Corinthians, sobre a situação que tá me injuriando aí. Não sei se vocês sabem aí, Memphis lesionou, então. Isso aí é o de menos. Não sei se vocês sabem, foi marcado aí o impeachment. Foi marcada a votação do impeachment aí para o próximo dia 26 de maio. O nosso querido amigo Romeu Tuma Júnior marcou aí com o Conselho Deliberativo. E agora é esperar dia 26 para ver o que vai acontecer. A gente não queria algumas situações por causa da situação do Corinthians em campo. Só que tem algumas coisas que não dá para entender o que essa diretoria está fazendo. Eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque é um negócio que vai ser falado aí nos próximos dias. Muita gente com interesse, muita gente falando que é corintiano, mas, né, que tá doidinho pra ver o circo pegar fogo. E é isso, eu tô aqui mesmo pra falar sobre isso, sobre essa marcação do impeachment aí, pro próximo dia 26. E tudo indica que o Augusto Melo vai cair fora, né? Por questões políticas mesmo. Tem muita gente que quer ele fora, como sempre teve. Mas também agora por causa dele, né? Ele vem fazendo algumas coisas que não dá pra entender. E é isso. Vamos ver os próximos capítulos, vamos ver o que vai acontecer. Como comentei aí, né? O Corinthians aí em campo tem uma difícil missão, que é classificar para a Sul-Americana. E depois tem um jogo que o time tem que ganhar, que é contra o Santos. O Santos é um time muito ruim. Eu vi o jogo ontem do Santos. O Santos é muito ruim, né, jogando bola. Fora também os mesmos problemas de gestão, né? Eles também estão tendo esses problemas. Mas como o assunto aqui é o Corinthians, a gente vem tendo esses problemas quase todo dia. Saiu um dirigente agora que ficou 40 dias no clube, saiu fora. Da Corinthians TV, saiu o narrador do Corinthians TV, que narrava os jogos do Corinthians. Saiu tanta gente, cara, tanta gente, que não é possível saiu o Dinei. Eu postei o vídeo aí do Dinei, que fez maior sucesso aí. E ele falando que tem coisas na base, que tem falcatrua, que tem roubalheira na base. Isso eu tô quase tendo a certeza que tem mesmo. Tem alguma coisa errada na base do Corinthians, que não revela ninguém, que tem 80 jogadores. O Zidanilo, que foi técnico até o ano passado, disse que tinha 50 jogadores para treinar, né? Então tem muita coisa embolada, sabe? Muita coisa embolada, até com material esportivo. O Corinthians tá embolado com a Nike, não sabe se é Nike, não sabe se é Adidas. Porra, é difícil, cara. É difícil, sabe? Você ver tanta coisa com o Corinthians
E o jogo, e o futebol mesmo, que é o que eu gosto de falar, eu gosto de falar de Yuri Alberto, de Memphis, se o Garro, que horas, que dia que o Garro volta. Porra, e aí você fica nessa situação de todo mundo falando sobre a gestão do Corinthians. Dívida, sabe? Falcatrua na base. Então é difícil, sabe? Você ficar olhando toda vez isso, toda vez a mesma coisa. Todo dia tem alguma coisa, sabe? Tava vendo aí uma live aí do Benja com o Vessone, cara. Os caras já estão comparando que a pior fase do Corinthians é essa. Até mesmo pior do que 2007 quando caiu, politicamente falando, né? Eu até queria ser sócio do clube, já sou sócio dos Gaviões da Fiel, né? Eu renovei agora o meu sócio dos Gaviões. Eu sou fiel torcedor. Eu queria ser sócio do clube Corinthians, mas pô, mano, será que vale a pena? Sabe? Será que vale a pena você ter acesso a esse mundinho Corinthians? Entendeu? Porque como o nosso querido amigo aqui, o XZ7 falou, Augusto Melo não dá mais, entendeu? Então, porra, é muita coisinha que você não entende, mano. Você não entende, entendeu? É muita coisinha que acontece que você fica sem explicação, pô. Será que o Corinthians, a gente tem que falar do Corinthians só o que perdeu pro Mirassol? Só da cavadinha do Memphis? Ou de uma situação dessa, sabe? Dia 26, hoje é que dia? Hoje já é dia 12, dia 13. Daqui 10 dias, daqui 12 dias, daqui 2 semanas mais ou menos, o Corinthians vai ter uma outra final de campeonato e não é se tratando de futebol, entendeu? E não é se tratando de futebol, é se tratando de gestão, má gestão, sabe? A gente tava falando aqui a todo momento ano passado, que era golpe, mas e agora, cara? E agora? Né? O que a gente vai falar? Aí, beleza. Aí você tem o impeachment sendo feito. Quem vai entrar no lugar do Augusto? Quem vai ser o presidente do Corinthians? Aí a gente fica sem saber o que fazer, entendeu? Sem saber o que fazer. O técnico novo, técnico que chegou agora, não fez nem 2 semanas de treino. Aí você tem um time que não tem zaga, não tem lateral, sabe? A gente sente falta do Garro, já faz 2 meses que o Garro tá parado. Aí não pode o Hugo Souza sair mais do gol, porque o goleiro reserva também não tem. Todos esses probleminhas que é até normal dentro de campo. Só que fora de campo o Corinthians é pior ainda, velho. É gerido totalmente assim, sabe, ao léu, entendeu? E é complicado, a gente ama o Corinthians, gosta de falar do Corinthians, gosta de ficar falando o dia todo aqui de Corinthians, sabe? Mas as notícias não ajudam. Infelizmente, não ajudam. Fica até chato falar toda hora. Ah, porque o Augusto fez isso. Ah, porque o Augusto fez aquilo. Ah, porque um saiu fora. Ah, porque o outro foi demitido. Ah, o negócio da Vai de Bet ainda vai resolver. Ah, Adidas. Ah, a Nike. Sabe? Ah, a dívida. Aumentou a dívida. Abaixou. Aumentou de novo. 2 bi e meio. Aí, sabe, todo dia é isso, cara. Vocês verem hoje nessa página aqui
Eu só falei acho que uma ou duas coisas de campo e bola do Corinthians. Acho que eu falei uma coisa do Dorival, que ele trouxe duas pessoas que eram da comissão técnica da seleção, e a lesão do Memphis. O resto é tudo relacionado a Augusto, é tudo relacionado a Romeu Tuma, é tudo relacionado a se é Nike, se é Adidas. Não tem campo e bola o Corinthians, pô. Não tem campo e bola. Tudo bem que campo e bola também, sabe, não ajuda muito. Mas é uma situação assim que eu venho aqui falar pra vocês, venho fazer uma live aqui rapidinho pra falar que, pô, eu queria muito falar, o Corinthians tá de olho num goleiro. O Corinthians tá de olho num lateral direito. O Corinthians tá tentando puxar um zagueiro da base. O Corinthians tá de olho num zagueiro do Novo Horizontino. Não tem, mano, não tem esse tipo de informação, entendeu? Eu até tento, mas não consigo, velho. Não consigo. Ó, o X17 tá complicado, pô. Que isso, cara? Complicado? O pessoal aí já tá falando aí que no Parque São Jorge tá pior do que no ano do rebaixamento do clube, velho. No ano do rebaixamento. Eu vou falar aqui não. Porra. É complicado, velho. Complicado. Mas é isso, gente. A gente tá aqui pra... Eu até recebi uma mensagem aqui de uma amiga minha dos Gaviões, falando que provavelmente ele vai renunciar. Não sei se o Augusto vai renunciar, cara. Não sei, mano. Ele mesmo se gabou que só Deus tirava ele de lá. E é difícil, cara. É difícil. E agora tem essa questão, né? Falando em Gaviões, a torcida não tá mais do lado dele, entendeu? A torcida não tá mais do lado dele. Entendeu? Lavou as mãos e agora é muito difícil a gente ver. A gente vê o Augusto Melo no cargo, entendeu? Até o final do mês. Isso porque nem saiu a questão da vai de bet ainda, né? Então é difícil. E é isso, gente. Eu vim aqui passar aqui rapidinho porque acabou de sair a notícia aí da votação do dia marcado, né? Da votação do impeachment, que vai ser esse mês aí, dia 26 de maio. Não sei que dia que cai. Se hoje é dia 13 vai ser na última segunda-feira. Aí, ó, a Dé Santos entrou aqui já na live aqui, ó. Foi ela que falou sobre isso. Sobre ele sair do cargo, né? Pedir afastamento. Mas tá difícil, gente. Tá difícil, sabe? Eu queria muito que o Corinthians fosse mais tranquilo, mais moderno, entende? Mas não vejo uma transparência para isso, entendeu? Mas é isso, só dei uma passada aqui só para desabafar um pouquinho pro pessoal que segue a gente. Pô, só tem, olha lá, a Dé Santos acabou de falar, ó, Augusto Melo vai renunciar. Então, Dé, eu não sei, ele tem uma camisa escrita que só Deus vai tirar ele de lá, entendeu? Será que ele vai dar esse passo para trás? Do jeito que ele fala, que não tem nada a ver, que ele tá fazendo tudo certo, sabe? Eu não sei. Ou será que ele tava se garantindo em cima da torcida? Quando puder, assista a última live do canal Papo Fiel. Tá bem interessante. Papo Fiel. Ah, sim, eu sei qual que é esse canal. Então, eu vi uma live agora do Vessone com o Benja. E eles estavam fazendo essa pergunta. Se ele iria renunciar. E eles falaram, olha, do jeito que ele é. Então, Odé, quando a água bater na bunda. Mas será que já não bateu, já não? Será que já não bateu, já?
Ó, o Caio Vini SCCP, canal, eu sou corintiano, mas não tava sabendo dessas merdas não. Que porra é essa, velho? Então, Caio. Porra, cara, é todo dia isso, mano. É todo dia isso que a gente acha que a gente tá enchendo o saco do povo, sabe? É muita coisinha, mano. É muita coisinha, velho. Sabe? A votação de impeachment foi marcada agora hoje, pro dia 26. Pô, mas tem briga com a Nike, a Adidas querendo. Aí, Luiz Corintiano, tamo junto. Boa pra nós. Sabe? Aí tem o negócio do Diney, que o Diney passou a lista aí do valor de que cada jogador ganha da base. São 80 jogadores da base. Todo dia tem um jogador inscrito pelo Corinthians. Porra, mano. É chato, mano. Ainda não chegou no limite. Ô, Dé, pela nossa senhora, se não chegou no limite ainda, o cara tem que sair fora para não chegar, então. Porque, gente, eu vi 2 podcasts com o ex-diretor financeiro do clube e o Rosala Santoro. Tem o Rosala, que é o do financeiro, ex-financeiro, e tem um outro que era jurídico. Meu, os caras falam cada coisa que o Augusto fazia e faz ainda. Não respondem e-mails, não respondem e-mail de gestão financeira, não responde e-mail, não dá. Bom, gente, até o negócio da vaquinha. Até o negócio da vaquinha tava junto. Meu Deus do céu, cara. Até o negócio da vaquinha tá assim meio embaçado, sabe? O que tem a ver o negócio da vaquinha com as dívidas do clube, velho? Meu Deus do céu. O XE7, agora a questão é se Augusto Melo cair, que é bem alta, quem vira se ficar... Então, esse é o problema, o GC7. Esse é o problema. É esse o problema, mano. Quem vai ser votado? Porque aí é só os conselheiros que votam neles mesmos. Não é o sócio do clube que vota. Igual em eleição normal. Porra, cara. Augusto tá de sacanagem mesmo. Então, Caio, tem tanta coisa. Tem tanta coisa que é difícil até de entender. Ó, você vê diretor da base caindo fora. O Diney caguetou a base do Corinthians por corrupção lá dentro. Algo errado lá dentro. Aí depois parece que ele voltou atrás. Aí ele publicou uma lista de jogadores e os salários de cada jogador. Tem um jogador de 20 anos ganhando 35, 40 mil por mês. Aí eu te pergunto, qual é o nome do jogador? Também não sei, porque eu nunca vi. Como a Dé falou aqui pra mim, são 87 jogadores da base. Aí você fala pra mim, 87 jogadores da base? Então, 87 sendo 30 dentro do clube. Os outros 50 estão emprestados por aí, ó. Aí você vê a VaiDebet, que é o principal. Mas você vê 2,5 bi de dívida. Você vê contratos que o conselho não sabe, que o conselho não tem acesso, que o Augusto esconde. Até o contrato do Memphis, o pessoal não sabe como é que rola esse negócio de 1,5 milhão por assistência, por gol. Ninguém da diretoria sabe, do conselho sabe. Então fica muito nebuloso as coisas, sabe? Aí tem a questão da VaiDebet. Se o Augusto Melo for indiciado, ele consegue ser pior que o Duílio, pô. Ele consegue ser pior que o Duílio. Gente, a pessoa ser pior que o Duílio, o cara tem que conseguir muito ser ruim. E ele
tem grande chance de ser pior que o do Willian. Então, ô Caio, é mais ou menos isso que tá acontecendo, entendeu? É muita coisa acontecendo no clube. É muita coisinha acontecendo no clube. E aí as dívidas só vai aumentando. Só vai aumentando. Só vai aumentando. Então, desculpa, velho. Não dá pra você ficar só postando a notícia sem você falar do seu coração mesmo. O que você pensa, o que você... sabe? Não dá, cara. O Corinthians... Mano... O Corinthians, infelizmente, tá numa draga muito grande fora de campo. A Dé falou aqui, ó, vai entrar o presidente tampão quando o Augusto cair. Então, Dé, vai ser a mesma coisa quando o do Alib, ele caiu fora e entrou o Andrés. Aí o Andrés, ele foi tampão, né, em 2007 até 2009, né? Ele passou a Série B como presidente tampão. Aí em 2009 ele é eleito mesmo, aí ele traz o Ronaldo, entendeu? Aí tem toda aquela história da remontada do Corinthians, né? Até a própria renovação e transparência desmontar, né? Mas, sacanagem demais. Dá não. Mas então, Caio, é por isso que eu tô aqui falando com vocês, porque o negócio só todo dia tem um negócio para piorar. Todo dia tem um negócio que piora. É incrível, cara. O negócio da vaquinha, não sei se você doou pra vaquinha da Arena Corinthians. Pô, os caras colocam o negócio da vaquinha como receita do time, como receita do clube. O negócio o Corinthians tem 40 milhões de reais de doação, só que não é do Corinthians aquilo ali. Mas a diretoria do Corinthians coloca como algo deles. Gente do céu, cara. Chase 7 estão até falando que o Corinthians pode virar SAF, então. Mano. O bagulho de SAF, velho. Não dá, mano. Não dá, sabe por quê? Porque se o Corinthians tinha até então um CEO aí, que era o Fred Luiz, e mesmo ele como CEO, sem virar SAF, não deu certo, todo mundo queria tirar ele fora, principalmente o Augusto, pelo que me consta. Você imagine... Você imagina virar SAF. Caio Vini, não dá, velho. Sinceramente, sem ânimo pra futebol. Ô Caio, mas assim, mano. A gente não tá aqui. Eu pelo menos, eu não, assim, eu não sinto que a gente não tá aqui pro futebol. Sabe? Porque o futebol é só você ver a CBF, mano. Entendeu? Se você for ver a CBF do jeito que tá. Sabe? A CBF fazendo coisas que você nem imagina. Aí sim eu concordo com você. Entendeu? Que futebol não dá mais, piriri pororó. Só que, mano, o Corinthians é diferente, velho. A relação minha e de muitos de vocês com o Corinthians é diferente, mano. É diferente, velho. Porque seleção, CBF, mas o Corinthians, infelizmente, não dá pra você diferenciar futebol com o Corinthians, entendeu? É futebol, mas não dá pra você falar assim, não dá, mano, não dá. O povo não sabe que pra virar SAF, os próprios conselheiros teriam que votar. Então, tem essa também. Você acha que os conselheiros vão falar assim, chega... Ó, eu vou falar. Corinthians não dá pra virar SAF. Palmeiras não dá pra virar SAF. São Paulo não dá pra virar SAF. E Flamengo não dá pra virar SAF. São os três grandes de São Paulo e o Flamengo. Esse se virar SAF sei lá, é porque explodiu
o clube e aí vão virar SAF, que não tem ninguém aqui. Só se for assim. Agora o resto, Santos, Vasco já é, Botafogo já é, Cruzeiro, Atlético já é, Inter e Grêmio, não sei. Mas os três paulistas de São Paulo, Corinthians e Palmeiras e o Flamengo não viram SAF. Não viram SAF. Pelo conselho, igual a Adé falou, e pela torcida. A torcida vai chegar e vai macetar para não virar SAF. Eu ouvi alguma historinha que se a renovação e transparência voltar, eles vão fazer alguma tramóia pro Corinthians poder virar SAF. Mas eu acho difícil. Salve, Antoniel, tamo junto. Gente, eu tô até com a garganta seca já, porque o Corinthians, se eu for ficar falando aqui da política do Corinthians, é complicado, mano. É complicado demais, cara. Eu entendo, Caio, que você que tá meio por fora, se você ouvir todas as merdas que acontecem no Corinthians, você vai realmente falar assim, pô, mano, não dá pra gostar mais do Corinthians, não dá mais pra gostar de futebol. Mas, sei lá, mano, é mais forte que a gente, entendeu? O Prantos, torcida tá implorando por uma SAF. Então, Adé, mas é o que eu falei, mano. É o que eu falei, o Santos, na melhor das hipóteses, consegue encher o estádio igual ontem, lá no Chiqueiro, 35 mil pessoas, entendeu? E eles não têm a força que o Corinthians tem. Então, a torcida mesmo já vê que o negócio é SAF. A salvação do Santos, do jeito que tá, é SAF, entendeu? Antoniel, SAF não. Eu também acho que não dá, mano. Impossível não gostar do Corinthians. Alex, assista também. Eu também acho, mano. É impossível. Mas assim, é impossível. É impossível você não deixar de gostar do Corinthians. Mas é impossível você querer fazer mais parte do clube, sabe? Você fica chateado com o Clube Corinthians no Parque São Jorge, entendeu? Porque eu sou fiel torcedor, eu sou sócio de torcida organizada, eu pago, eu tento ir em o maior número de jogos possíveis na arena. Só que aí você quer ir um pouco mais à frente, ser sócio do clube, ajudar o clube. E não é caro, sabe? Mas se você vê as tramóias que acontece lá, mano, aí você fica um pouco desgostoso, entendeu? A ideia aqui, ó. Quem pede SAF não imagina o valor da marca Corinthians. Seria papo de trilhão. Tem outros modelos de SAF, entendeu? Não é só aquele igual do Vasco, igual do Cruzeiro, que você pega metade, o empresário pega metade e a outra metade fica com o clube, entendeu? Tem SAFs que dá pra dividir. O Corinthians não iria mudar tanto assim, entendeu? Iria só enxugar, estancar o sangue de tanta dívida. Mas será que os conselheiros querem isso? A torcida até que, se fosse nesse modelo, de você só tentar zerar a dívida para o Corinthians começar a andar, a torcida até compraria essa ideia, entendeu? Mas os conselheiros não. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Corinthians não tem preço? Realmente não tem. Corinthians é do povo, não pode virar SAF, também acho. Isso que fode, os cobras que tá lá dentro, mano, enquanto não tirar, não vai dar pra frente. Então, Alex, e aí, o que eu faço? Se não dá pra tirar esses caras, é só matando, entendeu? Porque tem alguns que é vitalício,
entendeu? Tem alguns que não saem de lá por nada, tem alguns que ganham dinheiro em cima do Corinthians. Aí é por isso que você, essa frase que você fala, as cobras que tá lá dentro não tem como tirar. Aí por isso que vem a palavra SAF, porque só a SAF tira essas cobras de lá do Parque São Jorge, entendeu? Mas para a SAF entrar, essas próprias cobras teriam que votar. E elas não vão votar contra elas mesmas, entendeu? Esse que é o problema. E por isso que a torcida até aceitaria. Ah, essa SAF vai tirar essa bandidagem do Corinthians? Beleza, eu aceito, só não vendam o Corinthians. Vamos fazer alguma SAF aqui que não tire o Corinthians do povo. Dá pra fazer. Se for pra tirar esses lixos que estão mandando no Corinthians e for uma SAF, a torcida compra a ideia. Mas quem vota são os próprios conselheiros. Corinthians, uma religião. Torcedor não pode permitir isso. SAF seria ridículo. Foda que a diretoria tá foda, mas isso não vai chegar até nós. Zé Augusto, mas é como eu expliquei, entendeu? A questão da SAF, ela é mais por canseira de tanta roubalheira, entendeu? Não é nem por questão assim que o time vai cair ou o time tá falindo. O Corinthians não tá falindo, né? Igual o Vasco, igual era o Botafogo, né? Igual o Cruzeiro. Corinthians, igual o Santos agora, tá passando... Cê é louco, mano. Sabe? O Corinthians não tá igual eles. Mas as pessoas querem SAF pra tirar Rubão, Romeu Tuma, Augusto Melo, Duílio, Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Cittadini. Porra, cara, eu tinha 10 anos de idade e o Cittadini já estava lá no Corinthians. Eu tô com 35 e o Cittadini ainda tá lá, velho. Porra. Por isso que as pessoas estão tão cansadas dessas mesmas pessoas e quando entra algo novo, continua a mesma coisa, sabe? Aí a pessoa quer... eu entendo uma parte da torcida que quer cortar o mal pela raiz, vender o clube. Eu entendo. É um absurdo pela paixão Corinthians, porque dependendo de quem compre, ou compre uma parte, ou só compre o social do time, só compre o clube, o Parque São Jorge, mas a Arena, o CT continua sendo do Corinthians. Tem esse modelo de SAF, que só o clube é comprado, só o Parque São Jorge é comprado, sabe? Só assim, e você não mexe no CT, você não mexe na Arena, você não mexe nos jogadores, você não mexe na comissão técnica, tem essa SAF. Só assim, para que separe o clube do time e o clube você tire essa sujeira toda. Tem muita gente que acha que só assim o Corinthians vai andar. Eles estão errados? Se você vê todo dia, aumentou 500 mil de dívida. 500 milhões, né? 500 mil, quem dera se fosse só 500 mil. Aí aumentou para 2 bi e 500. Mas a Arena... Entendeu? Vai de bet. O Augusto não tem transparência. A única coisa que o Corinthians está tranquila hoje são os salários dos jogadores. Que o salário, o direito de imagem estão em dia. Só isso só que o Corinthians está andando normal. Não sei se vocês sabem, que eu ouvi já falar há muito tempo, é que o futebol feminino, vira e mexe, elas não estão ganhando. Direito de imagem, premiação. O Corinthians ganhou a Libertadores no ano passado. Se eu não me engano, ia dar uns 150 mil para cada jogadora do Corinthians. De premiação. O Corinthians ainda não pagou. O Corinthians não pagou a premiação da Libertadores feminina do ano passado.
Muita cobra criada, isso acaba com tudo. Então, é isso, Alex. Aí o pessoal fica tão cansado que quer cortar o mal pela raiz e vende. Moiado demais. Zé Augusto pode até virar SAF, mas vende o Corinthians, tá maluco. Não, então, o Zé Augusto, é o que eu falei. Vender o Corinthians igual vendeu o Botafogo, igual vendeu o Vasco, pra mim também não dá. Mas chegar uma empresa, falar assim, ó, o Corinthians Futebol, eu não quero. Eu quero o Corinthians Clube. Pode vender. Porque é lá que tá a merda. É lá que tá a merda. Porque aí, pelo menos, o Corinthians continua o mesmo. Fora, o Corinthians dentro de campo continua o mesmo. E pode até melhorar. Sabe? E quem comprar o Clube Corinthians enxuga todas essas dívidas. E o Corinthians começa a contratar jogador bom. Começa a ganhar título. Só assim, pra tirar esses caras daí. Só assim. O Corinthians é do povo, SAF não. Então o Antoniel, infelizmente, vai continuar ser. Pra mim, Antoniel, o Corinthians não é do povo. A partir do momento que você não consegue eleger, não consegue votar num presidente de clube, num presidente de conselho, você não. Então o Corinthians não é seu, não é meu. Entendeu? Então, pra mim, essa história de Corinthians é do povo, é do portão do Parque São Jorge pra fora. Você aqui da minha rua, você grita, vai Corinthians, o Corinthians é nosso. Aqui na rua, tudo bem. Agora, no Parque São Jorge, o Corinthians não é nosso. Eita, saudade do Vicente. Mano, Alex, cara, você falou de um cara, mano. Vocês vejam a série da Record, do Play Plus, se eu não me engano, que tá no YouTube. São 3 episódios do Vicente Mateus. Mano, o que eu chorei, Alex, maravilhoso a série, cara. Eu já sabia do Vicente Mateus já. Eu já sabia, eu peguei um pouquinho do Vicente Mateus, mais ou menos, e da Marlene também, né, que é a mulher dele. Mano, mas a série dele no Play Plus, vocês tem que ver, mano. Põe no YouTube, tá? Não tá no Play Plus só não. Tá no YouTube também. Cara, é muito da hora, velho. É muito da hora, mano. É muito da hora o que o Vicente Mateus fez pelo Corinthians. Só pra vocês terem uma noção. O Vicente Mateus, ele era, se eu não me engano, ele era já da diretoria no 77, em 77, que o Corinthians tirou os 20 anos de fila. O presidente da República na época ligou pro Vicente Mateus pedindo para segurar a fiel torcida em São Paulo, porque se o Corinthians perdesse o jogo, teria uma grande chance do estado de São Paulo virar de pernas pro ar. O presidente da República ligou pro Vicente Mateus falando, não, segura um pouco a torcida se o Corinthians perder, tá? Era assim o negócio. 50 anos atrás. É muito da hora essa série do Vicente Mateus. Não dá pra entender essa diretoria, então. Não dá pra entender o Corinthians, o Clube Corinthians não dá pra entender. De verdade, cara. De verdade. São muitos quesitos pra poder entender. Então, o Zé Augusto, é o que eu falei, né? A questão de ser SAF não é só vender, sabe? Não é só vender, mano. O que eu gostaria mesmo de que o Corinthians fosse infelizmente, cara, infelizmente, que tivesse uma pessoa igual lá na porcada, mano. Um Paulo Nobre, uma Leila, que tacasse o foda-se e falasse agora quem manda aqui sou eu, sem precisar vender. De verdade, mano. Infelizmente eu tenho que falar isso. Triste ver tudo isso que o Corinthians está vivendo. Então, mano, até as meninas do time sofrem com isso. E olha que elas fizeram e fazem pelo Corinthians. Então,
a premiação da Libertadores está atrasada. Alex, obrigado. Tamo junto, Alex. Um beijo aí pra todos aí, pra sua família. E parece que essa crise só acontece com o Corinthians. Não, o X17. A visibilidade, o jeito que falam do Corinthians é diferente. Mas o Vasco também tá ruim, hein? O Vasco tá ruim. O São Paulo tá ruim. O Santos tá ruim. Gente, tem time ruim aí, hein? De gestão, sabe? Tem time ruim. É isso, minha gente. Já tô até com a boca seca. Não sei nem quanto tempo que eu já tô aqui. Foi bom falar com vocês sobre o Corinthians Clube. É bom falar, mas não é bom lembrar, sabe? Porque o Corinthians, ele era para ser muito, muito maior, entendeu? Quando o Corinthians foi campeão do mundo pela segunda vez agora, 2012, eu pensei que o Corinthians não ia... não ia ter mais ninguém que segurasse o Corinthians, entendeu? Não ia ter mais ninguém, sabe? Ia ser assim, sei lá, o Chelsea da América, o Real Madrid da América, igual o nosso rival acha que é, entendeu? Ia passar por cima, ia ganhar 10 brasileiros, já tinha 6, mano, ia ganhar mais 4 durante os próximos 10 anos. Aí a Arena Corinthians, porra, agora com o estádio vai ser foda, ninguém vai segurar o Corinthians, perto de casa. Mas de 2015 pra cá, ó o Franklin, cara, Corinthians 2012 me deu muita alegria, 2015, 2017. E hoje, nessa situação é lamentável. Então, Franklin, é exatamente isso, cara. E olha que eu vou falar pra você que 2015, o time do Corinthians já estava capengando, hein? O time não, né? O clube do Corinthians já estava começando a capengar. Começando a atrasar salário, a atrasar direito de imagem. Começou a capengar ali. Aí 2017 também. Tanto que o Corinthians... Olha o time que era o Corinthians, gente. De 2015 para 2017. Né? E depois, meu amigo... 2018 ganhou o Paulista. Aí 2019 ganhou o Paulista. Gente... Depois, cara... o X17 fala depois só regresso. Porra, mano. Eu acho que o Corinthians começou a regredir dos últimos, não vou dizer 10 anos pra cá, mas um pouquinho antes da pandemia já começou a cair. Flamengo e Palmeiras subindo, 2019, 2020 o Corinthians começou a cair, sabe? Mas eu espero que as coisas melhorem, se for impeachment ou não. Dia 26 a gente vai estar aqui comentando, porque tudo que acontece no Corinthians é como se fosse um jogo de futebol, entendeu? Tudo que acontece lá no Parque São Jorge é como se fosse final de campeonato. É incrível. Mas é o Corinthians, né? A gente escolheu ser Corinthians, né? Corinthians nos escolheu para ser Corinthians. Então, meu amigo, é igual eu tava explicando pro X17. É só no Corinthians que acontecem essas coisas. Então, mano, o nome Corinthians, você já tem uma coisa, entendeu? Jogador de futebol aí que bate em idoso, jogou 2 meses pelo Corinthians. Mas a pessoa coloca no Cidade Alerta, no Brasil Urgente, ex-jogador do Corinthians. Porque o nome Corinthians chama a atenção. Entendeu? Então é isso, cara. Infelizmente, é isso. Mas é isso, gente. Tamo junto. Obrigado aí pelos comentários, pra gente trocar uma ideia aí. Não só de pós-jogo, de futebol, tudo. Mas falar do Corinthians, sabe? Porque Corinthians do Parque São Jorge é o que atrapalha o Corinthians da Arena, entendeu? É o que atrapalha muito.
Zé Augusto, mas vai dar tudo certo, eu acredito nisso. Fé em tudo. Somos grandes e sempre vamos continuar sendo. É isso, Zé, é isso. Esse é o pensamento, cara. Porque senão, se não fosse a torcida, velho. Se não fosse a torcida, me desculpa, mas estaríamos pior. Com certeza. É isso, gente. Tamo junto. Forte abraço. Fique com Deus. É isso. E quinta-feira, se não acontecer nada, né? Quinta-feira estaremos de volta para comentar o jogo contra o Huracan lá na Argentina. Lá na Argentina. Tá bom, tamo junto. Zé Augusto, forte abraço. É nóis. Tamo junto. Boa noite a todos. E vai Corinthians.